Boa noite, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco das más interpretações da Bíblia, livro sagrado do livro dos cristãos. A Bíblia se baseia nos conhecimentos judaicos do Pentateuco, Torá, isso em se tratando de Velho Testamento. Pentateuco seria as leis judaicas. A Torá é a história narrativa em si. E o Novo Testamento seria os livros que contam a história da passagem de Jesus Cristo na Terra. Por que todas as religiões cristãs traduzem a Bíblia de forma errada? Porque todos esses que traduzem a Bíblia, traduzem puxando sardinha, vamos dizer, numa linguagem chula, para determinada religião. Até hoje nenhum tradutor de línguas antigas, mortas, como por exemplo tradutor do aramaico, conseguiu fazer uma tradução bíblica imparcial, porque sempre denota o elemento do dogma religioso, do dogma católico romano, ortodoxo, dos dogmas católicos, dos dogmas evangélicos todos, e por isso saem essas contradições de crédulos religiosos. Por quê? Por exemplo, alguns evangélicos protestantes dizem que Jesus Cristo teria tido irmãos, porque certas passagens falam que Jesus esperava sua mãe junto com seus irmãos. Há teorias também que os irmãos referentes que refere-se à Bíblia são os filhos de José, que teria sido casado com outra mulher antes de desposar Maria, a Virgem Maria, sendo o mesmo viúvo na oportunidade. Mas há quem diga também que o elemento fala de irmãos referia-se a amigos, porque não existiam termos tipo amigos, sogro, sogra, cunhado. Todo mundo era tratado ou de irmãos, ou, por exemplo, um cara casava com uma mulher, ele chamava os pais da esposa como pais e vice-versa. Não tinha esses termos. O aramaico é um idioma pobre linguisticamente falando, com relação ao português, por exemplo, que é uma linguagem morta e que tinha muito menos palavras, uma linguagem que na verdade representava o chamado hebraico vulgar, ou seja, um dialeto que falava na região em que Cristo nasceu. E uma das coisas, por exemplo, que denota essas traduções, o 25 de dezembro como nascimento de Cristo. A passagem sobre o nascimento diz que as ovelhas pastavam no pasto, e o céu estava estrelado. Todo mundo que conhece sobre ciência sabe que desde aquela época, Israel, nesse período de 20 de dezembro, até chegar a nevar, chega. Provavelmente a data referente do nascimento de Jesus Cristo teria sido entre os meses de maio a agosto, porque são os meses em que o verão ocorre, o verão em Israel. Com isso,
o Natal ficou essa data porque na época da Idade Média havia um culto a um deus pagão chamado Deus Sol, que tinha uma celebração de árvores que, com bolas, que as bolas eram cabeças de crianças defeituosas. Por isso a Igreja Católica Apostólica Romana instituiu o 25 de dezembro como se fosse a celebração do nascimento de Cristo. Mas foi uma das manipulações das religiões. Como também a Igreja Protestante teve muitas manipulações. Enfim, até hoje, ninguém se preocupou em traduzir os livros sagrados do cristianismo de forma imparcial. Por isso que